Salve, salve, rapaziada. Tô aqui de volta agora pra falar um pouquinho aí desse jogo aí do Vasco e Flamengo que acabou de acontecer. Tô gravando logo após o jogo, são meia-noite agora. Tô aí pra falar mais um pouquinho desse jogo, desenvolver porque hoje foi complicado, um pouquinho chorado aí, muitas falhas individuais. Acho que deu muito mole em certos aspectos, principalmente no meio-campo ali, e eu quero desenvolver um pouquinho mais sobre isso com vocês, então vamos direto pro vídeo. Valeu. Então, rapaziada, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo agora. Pra mim, já começou errado. O Vasco já entrou em campo completamente errado em relação ao jogo anterior, o jogo pela fase normal do Campeonato Carioca, pelo fato de ter escalado o Galarza. Por quê? Porque o Galarza é um menino esforçado, é um jogador muito esforçado, ele tem vontade, só que não tem como falar de outro jeito. Ele é ruim. O Galarza é ruim, ele não tem qualidade técnica, assim, tem, mas ele é limitado, ele é um jogador extremamente limitado e ele não ia fazer o que a gente precisava, que era o centro do meio-campo. O Vasco precisava de um primeiro volante ali para ficar só balançando junto com a Rascaeta, que foi justamente o diferencial do jogo que a gente venceu no domingo passado. Domingo passado? Foi domingo? Não lembro, enfim. No jogo passado entre Vasco e Flamengo, que a gente ganhou. Foi justamente esse o diferencial do Barbieri. Óbvio, além dos contra-ataques rápidos e tudo mais, o Vasco jogou aquele jogo bem, principalmente na marcação. Esse jogo foi totalmente o contrário. O Vasco basicamente deu muito mole nesse aspecto porque toda hora o Arrascaeta recebia uma bola livre no meio campo. Toda hora ele recebia uma bola livre, dominava, girava super fácil, que é um trabalho que assim, essa tem que ser a dificuldade do meia. O meia camisa 10 tem que ter dificuldade para girar. Ele vai receber a bola a maioria das vezes de costas pro gol. Essa é a função dele, o papel dele é receber a bola de costas pro gol, a não ser que ele vá lá atrás buscar a bola, que é uma coisa que deveria ser forçada de acontecer, e que foi forçado de acontecer no jogo em que o Rodrigo jogou de titular. Então, assim, não tem mais o que falar. É basicamente argumentos fortíssimos a favor do. Não tem sentido o Barbieri ter tirado o Rodrigo de titular. Ele estava dificultando a vida do Arrascaeta de uma maneira ou outra. É um moleque novo, com vigor físico, 20 anos. Então ele estava dando um calor no Arrascaeta que sempre joga bem, principalmente contra a gente. É muito complicado. E ele é um jogador muito qualificado, muito qualificado. Você vai jogar a bola ali para ele, pô, você vai deixar o zagueiro numa dúvida entre sair no meio ou marcar o atacante, e ele sempre faz a decisão correta. Então, para você minimizar esse tipo de probabilidade, você tem que ter um cara para marcar ele ali. E o Vasco hoje, e o Barbieri no caso, tirou esse cara, o que possibilitou, nossa, milhares, milhares, milhares de jogadas. Hoje a gente sofreu mais na mão do Flamengo. Assim, mas assim, também quero destacar alguns pontos que o Flamengo também sofreu na nossa mão. O time do Flamengo é um time com bastante. É um time que erra bastante defensivamente. Tem bastante furos ali na defesa, principalmente no contra-ataque. Como é um time que usa três atrás, faz uma linha de 5 na frente com os alas. Se o Flamengo perde a bola no campo de ataque, o Flamengo tem muita dificuldade pro contra-ataque. E o Vasco explorou isso, explorou bem. Tanto que fez gols através desse tipo de lance. Só que você tem que fazer o gol e você tem que minimizar a chance do adversário fazer o gol, coisa que não aconteceu. O Vasco simplesmente deu muitos moles individuais mesmo, assim. Eu achei, né? O goleiro no último gol do Fabrício Bruno, pra mim o Léo Jardim, aquela bola era dele. Bola dentro da pequena área do goleiro. É regra, cara, é regra. E assim, o segundo lance, meu amigo, a gente não tem muito o que falar. É lance de escolinha, o professor te ensina ali, você tem 10 anos, talvez até menos, o professor te ensina ali, ó, não sai bola no meio. A chance do atacante pegar e sair de cara pro gol é grande. E foi justamente o que aconteceu. Ele se desligou, vinha fazendo um bom jogo, afastando as bolas, marcando forte o Pedro. O Pedro não tava conseguindo ter aquela mobilidade, aquele giro, aquele pivô que ele sempre tem. É, aquele giro dentro do próprio eixo, que eu digo, né? Aquela mobilidade dentro do eixo dele mesmo, assim, que ele tem muita noção. O Capaz estava tirando bem o espaço dele até esse lance. E aí ele perdeu confiança, e o Vasco errou. O Vasco não teve meio campo. O Vasco não teve meio campo. Com o Galarza,
No início do segundo tempo isso mudou, mas com a entrada do Marlon também acho que não tenha feito tanta diferença. O Marlon tem mais pegada, o Marlon tem mais vontade e mais técnica. Só que eu acho que não foi suficiente, porque justamente o problema não foi resolvido. Ele botou o Marlon no lugar do Galarza aberto na esquerda. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô fazendo tipo um campinho com o dedo, sabe? É um recurso, né? Então, assim, ele botou o Marlon no lugar do Galarza. Literalmente, ele não mudou mais nada. O Vasco não mudou taticamente. Então, ele mudou 6 por meia dúzia, assim. Bom, acho que até tenha melhorado um pouquinho o lado esquerdo do Vasco. Mas o foco do Flamengo era o lado direito, o nosso lado direito. Que o Pumita tem uma certa dificuldade, teve no primeiro jogo também, no jogo da fase qualificatória. O Pumita teve uma dificuldade, só que foi minimizada porque a gente tinha um Andrei que jogou. Um Andrei não, um Jair que apoiou bem, fez o seu papel, e um Rodrigo muito bem que não deixava o Arrascaeta pensar. Então, assim, eu sei que eu tô batendo nessa tecla, mas foi justamente a tecla que diferenciou a gente no primeiro jogo. Que fez com que o Barbieri tivesse, feito um checkmate no Vitor Pereira. E a gente simplesmente recuou. A gente voltou o time dos caras pro jogo, assim. O time dos caras, ele é um time que já joga junto há muito tempo, acho que isso faz diferença. Joga no mínimo há um ano junto. Alguns moleques da base, mas eles não são titulares praticamente nenhum. Então, assim, eu acho que eles já são bem entrosados. Eles já têm querendo ou não, mesmo com o time desarrumado taticamente, sem um técnico pulso firme ali, entre aspas, eles têm um entendimento geral do que eles querem e do que eles precisam para ganhar, virar, empatar, seja lá o que for. Então, assim, acredito que o Vasco, falta isso no Vasco, óbvio, o Vasco é um time que está sendo formado agora, mas eu não acho que isso tenha feito tanta diferença nesse jogo. O Vasco explorou bem os contra-ataques, como eu disse, saiu até um gol numa cabeçada do Alex Teixeira, num cruzamento do Pedro Raul, mas, assim, a questão é fazer o contra-ataque e minimizar os erros lá atrás. O Vasco não teve meio campo e errou muito, 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 muito individualmente. Assim, são erros que não podem acontecer para um time que quer ser competitivo na temporada. Se a gente quer almejar algo grande, uma Copa do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil, quarta de final, seja lá o que for, a gente conseguir chegar para as pessoas, respeitarem de novo o elenco, sabe? Tipo, não pensar que, esse cara vai embora daqui a um ano, o cara é bom, mas vai embora daqui a um ano, tá emprestado. Não, a gente tem um elenco, tá sendo formado, uma base. Os caras, respeitarem a gente de novo, sabe? Não em relação à história. História a gente sabe tudo que o Vasco representa. Eu digo assim, em elenco, em representatividade ali na forma da temporada. Se a gente quiser isso, a gente não pode dar brecha para esse tipo de coisa. São erros muito infantis. Erros muito infantis que, se a gente jogar contra o Cuiabá, é capaz que a gente empate com o Cuiabá, dentro de São Januário. Assim, é algo que a gente não vai querer, principalmente agora. Com o elenco que está sendo formado com o dinheiro que a gente gastou nesse elenco. Entendeu? A gente não pode menosprezar o lado deles, mas a gente tem que olhar o nosso, cara. Tem que olhar o nosso. A gente precisa de uma vitória simples no domingo que vem. É 1-0. É 1-0 a gente passa. Não tem nada acabado, sabe? A gente tem que focar em consertar. Foram muitos erros, mas é focar em consertar, porque o Vasco tem uma boa projeção. Semana passada a gente estava pensando que o Vasco já é um time competitivo. Agora a gente já está se questionando. Será? Precisa de mais contratação? Isso é óbvio que precisa, mas de quantas mais? A gente fica jogando perguntas. O Vasco precisa focar. Não pode salto alto. Pé no chão, porque o elenco ainda é limitado, tem ótimos jogadores, tem um bom treinador, uma boa ideia de jogo se formando, mas assim, não pode deixar subir a cabeça, porque tem times bons do outro lado. E no Carioca também, caso a gente passe para a final, a gente vai pegar um Fluminense entrosado, com jogadores, alguns chegando agora, mas já estão dando resultado. Então assim, ou um Volta Redonda que também está surpreendendo. Time de transição, joga muito bem, velocidade. A gente tomou um gol, a gente perdeu pro Volta Redonda, a gente tomou um gol do Lelê em transição. Então, assim, a gente tem que se ligar. Nada vai ser fácil. Não vamos pensar que a passou do Flamengo vai ser maior. Focar, um passo de cada vez, consertar os erros e voltar melhor.
Porque aí sim a gente vai estar formando um elenco competitivo para brigar pelas coisas. E antes de encerrar o vídeo, quero fazer um videozinho mais curto, já deu 10 minutos de gravação ali que eu tô vendo, tentando diminuir um pouquinho esse pós-jogo, essa análise. Queria falar do Pedro Raul um pouco. Pedro Raul, assim, cara, até conversei isso com meu pai esses dias, a gente vê o jogo junto e conversa sobre esse tipo de coisa. Ele é um jogador que ele precisa de muitas oportunidades para fazer um gol. Isso já se mostrou em alguns jogos até contra times de menor expressão, como Bangu, é, Nova Iguaçu, sabe? O Vasco não, o Pedro Raul, ele se mostrou um cara que precisa ser muito acionado para tomar a decisão certa. E nesse jogo foi algo que me irritou profundamente, foi a coisa que mais me irritou, assim, para mim é o pior ponto. Óbvio, tirando a falha bizarra do Capasso, as tomadas de decisão do Pedro Raul, elas são muito ruins na minha opinião. Ele demora muito para acertar a tomada de decisão. E é algo que tem que ser visto. Ele tem que melhorar isso, porque a gente já sofria isso com o Peck em alguns anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, direto. O Peck tinha muita dificuldade em tomada de decisão. Ele melhorou isso e acho que o Pedro Raul também tem que ver isso no jogo dele, analisar e melhorar. Porque é bem complicado, cara. Tá bem complicado o Pedro Raul. Duas bolas que ele recebeu ali, uma que o Vidal errou e outra que eu não me lembro como é que foi gerado o lance, mas que ele pisou, tipo, ele deu um de calcanhar, assim, ele carregou a bola até dentro da área, em vez de chutar, tentar se desvencilhar, tentar ficar de frente pro lance, ele simplesmente pisou, imaginando que tivesse alguém atrás, entendeu? O que fez a gente perder a jogada. E nas nossas falhas individuais, eles foram lá e fizeram, entendeu? Então talvez também tenha pesado bastante, tipo assim, as falhas individuais pesaram e acho que a tomada de decisão do Pedro Raul pode ter pesado um pouco mais, porque quando o Vasco pressionou e obrigou o Flamengo a errar, o Vasco induziu o Flamengo ao erro, a gente não aproveitou, não todas as chances. Agora, quando a gente errou, eles aproveitaram. Então, acho que fez bastante diferença também no clássico dessa segunda-feira. Já, rapaziada. Então é isso. Acho que já passei aqui a minha opinião e um pouco do que eu analisei desse jogo de hoje para vocês. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos aí, todas as notificações do canal. Próximo jogo é contra o ABC na quinta-feira, em São Januário. E no próximo domingo, contra o Flamengo, jogo de volta. E a gente vai estar aí para comentar esses jogos com certeza, tá bom? Valeu, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.